eu vendo a BQM hoje, é uma coisa assim, parece que a gente não imaginava, meio surreal. Eu não imaginava que nunca faríamos um evento dessa magnitude, com essas 3 pistas, com toda essa organização. Tá certo que nós temos muito ainda que continuar melhorando, mas eu fazia prova na época, lá atrás. Imagina, pista coberta não existia. Cansei de fazer prova em pista, em lama, em barro, correndo. Inclusive provas tipo assim, o call horse, que assim, que era, entrava no barro, corria atrás do boi, e não tinha conversa, tinha que acontecer a prova. E a gente acontecia, e a gente fazia, e fazia com o maior prazer, e a gente não tinha luz, teve época que a gente tinha que até iluminar algumas pistas, tinha carros. Eu lembro que veio um americano julgar lá em Prudente, tinha uma pista, falou, bom, acabou, não tem iluminação, juntou vários carros para a gente fazer uma iluminação para poder terminar a prova. Então, isso tudo a gente vê quanto que cresceu o cavalo, como que o cavalo ele transformou e faz a vida das pessoas, e como ele faz a diferença muito, porque se ele cresceu, eu acho que principalmente é pelo o quarto de milha, as características dele, pela docilidade, versatilidade que ele nos proporciona, e pelo esporte. Foi em 54, o primeiro cavalo quarto de milha, os primeiros animais quarto de milhas que chegaram no Brasil, na região de Presidente Prudente, trazidos pela empresa Sweet King Ranch. É uma grande conglomerado lá dos Estados Unidos, das grandes fazendas lá, a King Ranch, que era cavalo quarto de milha e gado Santa Gertrudes. E eles trouxeram para cá os primeiros 5 animais, entre eles um garanhão chamado Saltillo Júnior. Foi o primeiro cavalo garanhão pisado no Brasil, e mais 4 éguas. E 260 cabeças de gado Santa Gertrude. Qual era a finalidade deles? Implantar isso aqui no Brasil, como o Brasil é uma mega região, né, enorme, e queriam implantar essa parte de gado, principalmente a cabeça deles era o gado. Os cavalos eram para lida com esses animais. Só que isso o pessoal começou a descobrir o cavalo quarto de milha na região, que eram os cavalos volumosos, fortes, bem estruturados, rústicos, né? E a coisa começou de boca em boca. Aí passou um tempo, o Saltillo Júnior morreu e trouxeram o Caracolito, entre com ele mais 12 éguas. E começou a despertar o interesse dessas pessoas, desses fazendeiros, que até então não tinha criador de cavalo, quarto de milha. Fazendeiros em busca, pedindo para a King Ranch poder ceder para eles, vender para eles alguns exemplares. E e vai, começou essa coisa toda, até que resolveram fazer um leilão em 67. Primeiro leilão de quarto de milha no Brasil, feito pela King Ranch no Aras Bartira, que era o aras deles, um dos. Eles tinham 4 fazendas ali na região. E foi um sucesso total, né? Aí veio gente do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, Sul do Brasil, e começaram a comprar, e começou a criação, começou a expandir. Até que em 69, já um grupo de criadores, vamos dizer assim, que também foram para os Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, eles reuniram um grupo de 40 criadores e fretaram um Boeing 747 para ir para os Estados Unidos para ver os campeonatos lá e adquirir animais. Então, tamanho o interesse na raça, né? E aí, quando começou a coisa, começou a alastrar e tal, em 69 surgiu a ideia de um grupo de criadores mais atuantes em fundar a associação. Isso ocorreu no Parque da Água Branca durante uma exposição de gado leiteiro, e que estava com um cavalo quarto de milha lá. Fizeram uma apresentação, como um julgamento de halter, né, de conformação, tal. Enfim,
fundaram a associação em 15 de agosto de 69. No ano seguinte, esse cavalo caracolito, que a King Ranch trouxe, foi o primeiro animal a ser registrado na BQM. E junto com ele, outros animais, garanhões e éguas e tal. E na sequência também, o cavalo Double Bull, que é da origem do Aras Quatro Irmãos, Heraldo de Araújo Pessoa, que foi um dos grandes mentores a criar a associação. Meu pai conheceu a raça Quartimilha aqui na região de Araçatuba, né, em 68. Depois o King Ranch ia fazer um leilão lá na cidade de Rancharia, era um leilão de gado, e aí a pedido de vários clientes do King Ranch pediram para colocar alguns cavalos. Aí meu pai adquiriu, eram 8 animais, 8 machos, meu pai adquiriu um cavalo lá, e a partir daí ele começou a se corresponder com a Associação Americana, com a Aqua, né? Aí ele viajou para lá, para os Estados Unidos, comprou 25 animais na época, trouxe, e aí ele começou a se corresponder com os criadores de Quartimilha que existia na época. E eles começaram a se reunir, e aí em 69 fundaram a associação. E ela começou no escritório de casa, né, no escritório do meu pai tinha um escritório, tinha uma amiga da minha mãe, ajudou ele trabalhando como secretária, né, fazendo as correspondências. Depois começaram a aumentar fundar a associação, começou a aumentar o trabalho. E aí meu pai era médico, né, e ele tinha a clínica dele, era um sobrado, tinha uma casa grande, e a BQM mudou para lá. Depois de um período mudou para a clínica do meu pai, então era no andar de cima. E quando meu pai acabava, como ele dizia, o expediente dele na clínica, ele subia e começou a trabalhar lá. Aí foram contratando funcionários, né, que eram meio que freelance, e começaram a fazer. Aí foi indo de 69 até 78, a BQM foi em Bauru, na clínica do meu pai. Começou lá em casa, depois mudou para a clínica. E depois de 78 ela mudou para São Paulo, e que lá permanece até hoje. A BQM ela atingiu um tamanho que acho que ninguém imaginava, nem nos nossos melhores sonhos. Eu lembro da minha primeira competição em 74, a gente era meia dúzia de apaixonados, e hoje você vê o que representa, a gente olhando aqui o campeonato nacional, né? Bom, a BQM hoje ela conta aí com mais de 45 mil associados, né? São pessoas que estão no nosso quadro de associados e tem, né, diariamente aí, ou mensalmente alguma execução de algum serviço, competições dentro da BQM. A gente tem no nosso registro mais de 120 mil proprietários de animais. Grande parte desses proprietários está dividido aí principalmente na região sudeste e região nordeste. A região sudeste é a região que a gente mais tem número de animais, proprietários e associados. Em seguida vem a região nordeste, e na sequência a gente tem a região sul e centro-oeste como outras duas regiões que, né, têm crescido e fomentado bastante o quarto de milha. Bom, nos últimos anos o quarto de milha tem crescido, né, de uma forma constante. A gente vê esse reflexo em número de associados, número de animais registrados. E não me espanta ver esse crescimento, porque de fato quem conhece o quarto de milha apaixona né, e começa a criar, começa a competir, começa a ter mais contato com a raça. Então nos últimos anos a gente vem vendo aí um crescimento grande. O BQM realiza 18 eventos oficiais, alguns deles são mais de um evento no mesmo evento. Então, por exemplo, em Araçatuba são 3 datas, né, abril, julho e outubro, sendo que o evento de outubro são 3 eventos, né? É o Derby, Porto Futuro e a Copa dos Campeões. Temos também o Laço Comprido e a Vaquejada, que são mais, né, 4 eventos que a gente faz ao redor do Brasil. No Campeonato Nacional nós temos aí mais de 1.800 competidores, são mais de 3.200 cavalos inscritos no evento. Então
Então a gente vê aí o poder que a gente tem, a força que a gente tem dos cavalos vindo para competir no campeonato nacional. É o maior evento da história do quarto de milha até hoje. Foram foram quase 12 mil inscrições. Então a gente está atingindo uma marca aí nunca registrada até então. E fruto disso é todo esse crescimento, todos esses novos adeptos e as pessoas que nos acompanham a vida inteira e se dedicando à paixão do quarto de milha. E hoje a BQM tem uma visibilidade que não tinha. Hoje a gente tem uma visibilidade internacional. Então a gente vende hoje não só espaço, a gente vende a BQM para o mundo empresarial lá fora. E isso é graças ao marketing, graças ao tamanho da conta de associados que nós temos, que são 45 mil associados. Então a gente aprendeu a valorizar e valorar tudo isso, sabe? A gente sabe hoje cada pedacinho daqui o quanto custa, cada imagem o que a gente tem que fazer, e isso é em benefício da própria associação, porque a associação não é minha, não é da Mônica, a associação é de todos nós, é do competidor, é do associado, é do cavalo. Então tudo isso, quanto mais a gente conseguir explorar tudo isso, mais a gente consegue reverter para eles. A associação, ela tem um poder ela tem um carisma, né, de agregar novas pessoas da raça, porque também em função do cavalo. O cavalo é o bambambam da coisa. O cavalo quarto de milha, por sua funcionalidade, sua beleza física, estrutural, ele é um cavalo forte e ao mesmo tempo dócil demais, onde uma criança de 4 anos compete. Vocês estão acompanhando todo o trabalho, vocês veem aí isso a nível Brasil. Então você vê o que representa o cavalo quarto de milha. E são 22 modalidades que cada um gosta de determinada coisa, né? Então hoje tem reprodutores específicos, matrizes específicas para determinada modalidade. E isso é que faz essa grandeza toda da raça. Você também tem modalidades em que a família tem 3 gerações dentro de uma pista. Por exemplo, o team penning, você tem avô, pai e neto dentro de uma pista competindo. Você tem o ranch short, que tem a categoria família, tem pai com filho, pai com filha, mãe com filho e assim por diante. E o quarto de milha é muito importante porque há uma participação ativa da família. Não é só ficar lá atrás da arquibancada, atrás da cerca, batendo palma. Ele participa, a esposa participa, o marido participa, os filhos participam. E tem, lógico, a classe dos profissionais que são responsáveis por preparar os animais para a turma do amador, que a gente chama, né? O amador e o jovem. O quarto de milha é realmente uma raça que eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou apaixonado, mas sem essa prisma de ser, o cavalo é fantástico. O cavalo é um agregador de famílias e você vê tantas amizades criadas em função do cavalo, né? Olha, a minha expectativa é muito grande. Eu acho que o quarto de milha tem muito para crescer, principalmente o quarto de milha brasileiro. A gente tem um plantel maravilhoso, a gente tem criadores fantásticos aqui, pessoas que só têm a beneficiar o criatório. E eu acho que o Brasil, o plantel brasileiro, ele tem condições, como já te disse anteriormente, ele tem condições de ser celeiro para o mundo. Assim como o Brasil é celeiro em outras áreas, né? Na comida é o celeiro do mundo em soja, em milho, em café, em carne, o Brasil pode ser muito maior também no cavalo quarto de milha, porque a gente tem condições de exportar. Nós temos um plantel maravilhoso, criadores maravilhosos, treinadores, nós temos pessoas talentosas que inclusive já foram embora do Brasil, estão morando nos Estados Unidos e estão tendo muito sucesso.
e a gente tem muitas pessoas talentosas aqui também. Então acho que faz um conjunto de fatores que só vai ajudar a raça Quarta-Milha a crescer. Hoje a gente vê a evolução da genética na própria pista de tempo, nas pistas de tambor, né? A gente vê na pista de apartação, os cavalos hoje são mais ágeis, os treinamentos hoje são diferentes. Então existe sim essa evolução e grande.